Queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos, que Deus abençoe de maneira gloriosa no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu estou passando em mais um encontro atmosférico sobrenatural com Deus, aonde eu quero aqui chamar a sua atenção a esta mensagem, você que nos acompanha, que o Espírito Santo possa te abençoar, te visitar, aonde quer que você esteja em todo o globo terrestre que vai ouvir essa mensagem, que a mão do Todo-Poderoso possa te alcançar e que todo o sonho do seu coração que se realize no nome do Senhor Jesus Cristo. Tá bom, queridos? Queridos irmãos, eu tenho aqui uma mensagem no livro de Juízes, capítulo 11, versículo de número 7. Eu queria pedir alguns minutos da sua atenção com relação a esta mensagem, aonde seria de extrema importância que você ouvisse. Como falei, Juízes, capítulo 11, versículo 7 diz assim: Porém, Jefité disse aos anciãos de Gileade: Porventura, não me aborreceste a mim e não me expulsaste da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estais em aperto? Queridos, certamente vocês já ouviram um ditado que as pessoas dizem assim: fulano só procura outro quando a barriga está doendo, só na hora que precisa. Foi basicamente o que aqui aconteceu. O povo de Gileade expulsaram a Jefité, embora Jefité era irmão desse povo por parte de pai, porém filho de outra mulher, mas era irmão desse povo por parte de pai. E esse povo pega Jefité e expulsa para que Jefité não fosse herdeiro da mesma herança com eles. Mas agora Deus se tornou favorável a Jefité e contra este povo. E agora que Deus tornou-se favorável a Jefité, Jefité deu a volta por cima. E a barriga daqueles que expulsou a Jefité começou a doer. E agora eles estão precisando de Jefité e vão procurar o mesmo que um dia eles o haviam expulsado. E Jefité olha para eles e diz assim: por que vocês estão me procurando agora? Porque a barriga está doendo, vocês me expulsou lá atrás, agora vocês estão precisando de mim? Por que eu digo isso? Queridos irmãos, há muitas pessoas que elas só procuram a Deus quando a barriga está doendo. Há muitas pessoas que só procuram a Deus quando já está se afogando. Há muitas pessoas que só procuram a Deus quando já perdeu tudo que tinha. Como aquela mulher hemorrágica, por exemplo. Depois dela gastar todos os seus recursos na medicina, não desqualificando a medicina, só que nós não devemos priorizar isso ou aquilo, senão a Deus. E há muitas pessoas que só na hora que a barriga dói resolvem procurar ajuda. Eu vim dizer a você, você vai esperar o pior te acontecer para você procurar ajuda, querido irmão? Talvez você que me ouve agora é alguém que teve um dia na presença de Deus e se afastou. Aí você vai dizer assim: pastor, mas hoje se a gente vai nas igrejas, só fala de tantas besteiras. Só fala coisas que não convém, a gente vai buscar uma palavra de santificação e acaba ouvindo falar disso, daquilo outro, coisas que não convém a gente ouvir. Eu vou concordar com você em parte e discordar por outro lado, porque poucas, mas ainda há igrejas aonde Deus fala. Não são muitas, mas ainda há igrejas que Deus fala, viu? Ainda há igreja que o Espírito de Deus opera. Ainda a igreja onde o Espírito de Deus desce para libertá-los. Ainda a igreja onde o Espírito de Deus desce e visita os corações. Aleluia. Ainda a igreja onde o Espírito de Deus ele desce com a mensagem para que haja transformação na vida daqueles que ouvem. Não são todas, são poucas, mas ainda há. Por isso que eu disse, concordo em parte e em outra parte eu discordo. Por que eu digo isso? Porque há lugares que eu, como pregador da palavra, eu devo admitir, tem lugares que dizem ser igreja e eu oriento a pessoas a se afastar de determinados lugares. Que lugares são esses? Os lugares aonde causa escândalo, porque senão você pode perder sua salvação. Não sou eu que digo, é Jesus. Aliás, deixa eu ir aqui em Efésios capítulo 5, porque eu não gosto de falar de mim, eu gosto de falar aquilo que Jesus me dá, aquilo que Jesus manda. Efésios capítulo 5, olha o que diz aqui em Efésios capítulo 5, versículos 7 e 11.
Assim está escrito a palavra do Todo-Poderoso. O título da mensagem de Efésios 5 diz assim: o fruto da luz e as obras das trevas. Percebe? O fruto da luz e as obras das trevas. Então aqui está falando das coisas ruins e das coisas boas da vida. Qual das duas nós devemos seguir? Óbvio que temos que seguir as coisas boas, não as coisas ruins. E quando se fala as coisas ruins, está se falando das obras das trevas. Olha o versículo 7. Portanto, não sejais participantes com eles. 5:7 de Efésios, agora 5:11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Veja que o título falou das obras da luz e das trevas. E quando se trata das obras das trevas, nós não devemos ser participantes nem cúmplices, devemos reprovar. Para que você entenda, você que me ouve agora, se você estiver andando com alguém que é usuário de alguma substância sem que você saiba, e aquele alguém foi procurado da polícia, e a polícia encontrar aquele alguém, você estando junto, você vai para a prisão, mesmo sem usar nada de errado com aquele alguém, você vai só porque estava junto. A mesma coisa é aqui. Se eu estou congregando numa igreja, se você está congregando em uma igreja, aonde você sabe que ali é escândalo, a coisa errada, você tem que sair sim, porque é obra das trevas. Se você não sai é porque você gosta de coisa errada. Se você não sai é porque você quer andar errado. Se você não sai é porque você está provando que Deus reprova. Se você não sai é porque você é participante dos pecados de outro. Se você não sai, você torna-se cúmplice do erro de outras pessoas. A recomendação da Bíblia é se afastar das obras infrutíferas das trevas. Se afastar das coisas erradas. É não aprovar aquilo que Deus está reprovando. Então por isso que eu disse, concordo em parte eu discordo. Devemos se afastar das coisas erradas. Sabe que tem coisa errada aqui? Se afasta, procura outro lugar. Não significa que não deve ficar sem buscar a Deus. Deve buscar a Deus sim. Poucas igrejas, mas ainda tem, porque tem igreja, eu vou dizer aqui claramente, olhando a você que me ouve, tem lugar, queridos irmãos, que não é Deus que está operando mais. As pessoas se enganam. Hoje em dia você vê profecia para todos os lados, não que seja errado. Hoje em dia você só vê pessoas no YouTube, na televisão, Deus está mandando falar aquilo, recebe isso, recebe aquilo outro, receba a sua bênção nisso, naquilo, mas você não vê o doutrinamento, você não vê o ensinamento. E a palavra de Deus deve ter o ensinamento, a direção ou a instrução por detrás da palavra. Não é só deixar a carne falar por causa da emoção e dizer, recebe isso, aquilo, não. A maior vitória é o aprendizado que está por detrás da palavra. A maior vitória é o ensinamento que está por detrás dele. A maior vitória é a disciplina. A maior vitória é a instrução que nos é dada por meio da palavra do Todo-Poderoso. Essa é a maior vitória que alguém pode receber, queridos irmãos. Então cuidado com aqueles que vem na rede social ou na televisão só dizer, recebe isso, recebe aquilo. Tome muito cuidado. Se você congrega em algum lugar, repito, aonde há escândalo, aonde há coisa errada, eu como pastor te oriento a se afastar, não eu. O Cristo que me trouxe aqui, Efésios capítulo 5, versículo 7 e 11. Não aprovar o que Deus reprova. Se afastar das obras frutíferas das trevas, e não ser cúmplice ou participante do erro de outros. E se alguém congrega em algum lugar aonde esse tipo de coisa errada, aonde você sabe que tem coisa errada, você tem que se afastar. Porque se você sabe estar ali, significa que você está concordando. Por isso que aqui Jefité repreendeu, dizendo assim, quando eu estava com vocês me expulsaram. Por que agora a barriga doeu, vocês voltaram? Você vai esperar a barriga doer para você fazer o que é certo? Você vai esperar perder algo que Deus já te deu, se é que você não já perdeu, para você voltar para Cristo? Você vai esperar o diabo te dar rasteira, se é que não já está te dando rasteira para você voltar? Você vai esperar o pior te acontecer? Cuidado, queridos irmãos. Como falei, não é para lugar qualquer, mas tem que buscar a Deus sim. Deve buscar sim a Deus. Tanto que a Bíblia diz, Jesus é quem diz no Evangelho de João, Jesus ele diz que a casa do Pai, ele chama de casa de oração. Você deve dizer, pastor, eu já oro em casa. Pastor, eu leio a Bíblia em casa. Não foi a tua casa que ele escolheu para você adorar ele. Não. Claro que em casa você pode orar, pode sim.
Aonde você invoca, Ele vai te responder. Mas a casa do Pai é chamada de casa de oração, é o lugar onde Deus fala conosco. Por isso que nós devemos buscá-la. Amém, queridos? Jefité, ele foi muito claro. Ele foi muito preciso nessa colocação. Por que vocês estão me procurando agora? Porque a barriga doeu? Lá atrás vocês não me abandonaram? Olha para mim. Por acaso Deus já te abandonou? Por acaso Deus já te virou as costas alguma vez? Por acaso alguma vez você já ouviu o não da parte de Deus na sua vida? Disse o apóstolo Paulo certa vez que da parte de Deus nós temos sempre o sim na nossa vida. Nós nunca vamos ter o não da parte de Deus. Só que Deus está tendo sempre o não da parte de algumas pessoas. Porque tem pessoas que estão virando as costas para Deus e só vem quando a barriga dói. Então não espere a barriga doer para vir. Venha antes que o pior te aconteça. Venha antes que o casamento acabe. Venha antes que o teu filho, por exemplo, perca a salvação lá fora por causa do pecado no mundo. Venha orar pela tua casa, venha orar pela tua família. Atos dos Apóstolos 16:31, a Bíblia diz: creia no Senhor teu Deus, será salvo tu e tua casa. Agora, se você que esteve na presença um dia se afastou, o que vai ser de você e de toda a sua casa? Lembra de Zaqueu? Zaqueu estava servindo a Deus de maneira errada. Ele estava seguindo os cobradores de impostos naqueles dias políticos. E aí a Bíblia diz que Jesus passava por aquele lugar e ele subiu numa árvore chamada sicômoro. De repente Jesus olha para ele e diz assim: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém ficar na tua casa. Zaqueu desceu depressa, recebeu Jesus com alegria. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, como está chegando até você agora através da minha vida, pela graça, pela misericórdia, ele olha para Zaqueu e diz assim: hoje houve salvação nesta casa. Significa que a salvação, a partir do momento que Zaqueu recebeu Jesus, a salvação alcançou toda a família de Zaqueu, simplesmente porque ele abriu a porta para que Jesus na casa dele entrasse. Então abra a porta do teu coração para Jesus, receba Jesus na sua vida, aceite essa graça na sua vida, aceite Jesus na tua vida, volte para a presença de Deus, leve salvação para a tua casa, leve salvação para o teu lar. Ou você vai esperar, repito, que o pior aconteça para você voltar para Cristo? Ou você vai esperar perder tudo para voltar? Ou você vai esperar que as consequências te aconteçam para que você entenda que não podemos ficar jamais longe de Jesus? Você vai dizer: ah, pastor, eu não tenho força. Irmão, vou dizer, não é que você não tem força, é porque você está levando na brincadeira a vida com Deus. Quando a água estiver no meio da canela, quando você estiver morrendo afogado, sufocado, aí você vai lembrar das oportunidades que você teve, das chances que você teve, e não vai dar mais tempo para você entender e aprender que a gente deve voltar para Jesus enquanto está tendo chance, antes que o pior aconteça. Então volte antes da coisa ficar feia para o seu lado, volte antes de você perder o controle, volte antes que o pior que aconteça, porque se você não voltar, eu vou dizer a você, se você não voltar, Deus vai permitir consequência na sua vida, para que você entenda que jamais devemos ficar longe da presença de Deus. Jamais. Volte antes que seja tarde demais. Jefité deixou claro aqui. Por que, pois, vinde a mim agora, quando estáis em aperto? Ou seja, porque a coisa está feia para vocês? Porque a barriga doeu? Porque agora o bicho está pegando? Porque agora adoeceu e o médico não pode curar? Porque agora está endividado e as portas de emprego não abrem? Porque agora não conseguiu solução nas pessoas? Porque agora o casamento está acabando? Porque agora está apanhando do marido dentro de casa? Porque agora o filho está nas drogas? Porque as coisas saem do teu controle? Porque perdeu o carro para a agiota? Porque perdeu a moto que tinha? Porque perdeu tudo? Por que ele está voltando só agora? Você vai esperar isso te acontecer? Você vai esperar o diabo acabar com a sua vida para você voltar? Cuidado, queridos irmãos. Cuidado. Leva a sério a vida com Deus, você que vai ver essa mensagem. Não brinque. Como eu falei, repito. Não espere a barriga doer. Como o Jefité ensinou aqui. Não espere o aperto chegar ao ponto de você olhar e não ver saída. Ao ponto de você olhar e não ver como resolver o problema. Que tem gente que só vem para Jesus quando perde tudo que tem. Fica atrás de imagem. A imagem de escultura não vai resolver teu problema. A imagem de escultura não vai te salvar. A imagem de escultura não pode fazer nada por você. A imagem de escultura não pode te curar. A imagem de escultura não pode te trazer salvação.
A imagem de escultura não pode curar você que está doente. Não adianta você ficar se prostrando adiante disso ou daquilo, dizendo, é porque eu confio nisso, confio naquilo outro, é porque, pastor, aconteceu isso. Irmão, não tem mais e nem menos, com Deus ou eu não é. A gente precisamos aprender a verdade sobre a imagem de escultura. Salmo 115, 4. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homem. O que é obra das mãos de homem? A imagem de escultura. A imagem que muita gente se prostra. Não estou criticando, eu estou te mostrando na Bíblia o que muita gente não tem coragem de mostrar. Salmo 115, aliás, versículo 4 ao 5. Tem boca e não fala, tem olhos e não vê. Pera, se tem boca e não fala, por que eu vou me prostrar adiante de uma imagem que não pode falar comigo? Que não pode me socorrer, que não pode fazer nada por mim? Aí ainda no 5, tem olhos e não vê. Como que você vai se prostrar diante de alguém que não está te vendo? Versículo 6. Tem ouvidos e não ouve. Você vai falar com aquele alguém ali, com aquela imagem, seja de gesso, de barro, de madeira, o que quer que seja, mas não vai te ouvir. No versículo 6, tem ouvidos e não ouve. Tem nariz e não cheira, ou seja, não pode receber tua oração. No versículo 7, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhante a eles, os que os fazem e quantos neles confiam. Por que não podemos nos prostrar e nem adorar a imagem de escultura? Por causa disso aqui, ó. É obra das mãos de homem, tem boca não fala, tem olhos não vê, tem ouvidos não ouve, tem nariz não cheira, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta, então tornem-se como ele todos que neles confiam. Talvez você está assim, se afastou da presença de Deus e está andando adiante das imagens, se prostrando dentro da tua casa ou em algum outro lugar. Cuidado, queridos irmãos. Faça algo enquanto há tempo. Não espere o pior te acontecer para você tomar uma decisão. Não espere o pior te acontecer para você fazer a coisa certa. Olha o versículo 8 do capítulo 11 de Juízes. Responderam os anciãos de Gileade a Jefité: por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon. E ser o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Percebe que agora eles estão precisando de Jefité e eles estão se propondo tornar-se servo de Jefité, ficar nas mãos de Jefité. Se eles estão propondo fazer aliança com Jefité, ficar nas mãos de Jefité, significa que estavam nas mãos de alguém que não podia fazer nada por eles. Mas agora eles estão fazendo a coisa certa, porque eles sabem que Deus é com Jefité. Então eles agora vão não ficar nas mãos de Jefité, mas eles vão agora servir o Todo-Poderoso como Jefité servia. Agora eles vão ficar sobre o cuidado, sobre as mãos do Todo-Poderoso, assim como Jefité estava, porque viram Deus na vida de Jefité. Então vem enquanto há tempo, venha antes que seja tarde demais. Não espere o pior acontecer para você fazer a coisa certa. Não espere você ficar em aperto, perder tudo que tem. Faça algo enquanto há tempo. Porque se você não fizer, Deus vai permitir o aperto. Deus vai permitir o caminho ficar estreito para você. Deus vai permitir o circo se fechar, para que você entenda que sem Deus você não é absolutamente nada. Você que esteve um dia na presença e saiu, volte. E você que nunca veio ou que nunca teve uma experiência com Deus, venha. Porque se você não vier, Deus vai permitir aperto, para que você entenda que você não é nada sem a presença de Deus na sua vida. Tá bom? Não espere o aperto, não espere a barriga doer, mas faça algo enquanto há tempo. Faça algo antes que seja tarde demais. Tá bom, meus amados? Vou ficando por aqui. Boa reflexão, forte abraço. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.